Atualizações do mercado da bola do Goiás, mais dois meio-campistas entram no radar do Verdão para a sequência da Série B, sendo duas boas opções, no meu entendimento, tanto o Lisieiro quanto também o Matheus Vital. Uma atualização também em relação a esse segundo nome vindo de Belo Horizonte. Será que de fato há proposta do Goiás para contar com esse jogador? E a movimentação do Goiás, que segue sim ativo, apesar de vencer, na última rodada, contratar alguns jogadores, fica o claro sinal de alerta para mais chegadas. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o recado da Marina, da Bueno Tênis Club, nosso parceiro aqui do canal. Eu vim aqui deixar um recadinho especial para você, mamãe e papai. Agora nas férias de julho, a Bueno Tênis Club terá uma programação especial para o seu filho. Estaremos com a nossa programação normal durante todo o mês de julho, nos períodos da manhã, da tarde e da noite, tanto na modalidade do tênis quanto no beach tênis também. E você, mamãe e papai, que querem fazer aula junto com o seu filho, também tem essa oportunidade. Teremos turmas especiais para a família inteira. Aproveite as férias com o seu filho e não deixe para depois. Ficar sem fazer nada nas férias? De jeito nenhum. Vem para Bueno Tênis Club. Para você começar um novo esporte em 2024 é na Bueno Tênis Club, que te oferece tênis e beach tênis com aulas a partir de R$70. Isso mesmo, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Lá você encontra várias outras opções de horários flexíveis de acordo com a sua rotina, localizado na Avenida T15 no setor Bueno, pertinho ali do Goiânia Shopping, no Vaca Brava, a Bueno Tênis Club, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse bom jogador que está na mira do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o Lisieiro, jogador que pertence ainda ao São Paulo, 26 anos de idade, volante canhoto, já atuou também como lateral esquerdo, inclusive já defendeu a seleção brasileira em 3 partidas, tanto no Mundial Sub-17 quanto também uma convocação para as Olimpíadas. O Lisieiro, ele está de volta ao São Paulo, até ficou no banco de reservas no jogo contra o Juventude, no último final de semana, empate por 0-0, ele que estava por último no Iverdon, acho que essa a pronúncia correta, clube da primeira divisão da Suíça, onde foi até bem por lá, 29 jogos, 3 gols marcados e 5 assistências. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação também do Lisieiro. Nesta última disputa do campeonato suíço, tem sim um mapa muito bem preenchido, mais no campo defensivo do que propriamente no ataque, mas ainda assim é um mapa interessante de se observar. Mesmo aqui no São Paulo, aqui no futebol brasileiro, melhor dizendo, vestindo a camisa do São Paulo, ele jogava mais pelo lado esquerdo do campo, até mesmo fazendo às vezes a função de um ala esquerdo. Sobre esta informação, ela foi confirmada pelo Moché Goiás, um abraço aí para o Talvani, que garantiu sim que o jogador está no radar alviverde para a sequência da temporada. E seria uma boa. O São Paulo ainda está avaliando a situação do atleta, que tem contrato somente até dezembro dessa temporada de 2024, então ele também já pode assinar um pré-contrato para o ano que vem. Se fosse para uma Série A, a última impressão do Lisieiro, acho que até as duas últimas, pelo Coritiba e também vestindo a camisa do Internacional, não foram positivas. Mas o cara já esfriou aí um pouquinho a cabeça, foi lá na Suíça, pelo menos estava jogando com maior frequência. Agora, para chegar em uma realidade de segunda divisão, acho que é o nome que consegue sim agregar, para o elenco do Goiás, nesta posição de um camisa 8. Eu acho que o Lisieiro, ele seria um reforço mais interessante do que propriamente um volante mais cascudo, mais pé de ferro. Acho que nesse setor do gramado, o Goiás já está até que relativamente bem servido. Mas nesta função de um 8, tem o Rafael Gava, tem o Juninho, só que nenhum vem conseguindo jogar bem. E aí, quando o Goiás opta por usar o Wellington e o Marcão, acho que fica muito lento e defensivo. Acho que o Lisieiro poderia sim, dar uma cara nova ali para o Goiás no meio de campo. Eu faria essa aposta. Um jogador que tem sim uma boa condução, já teve bons momentos no São Paulo em relação, por exemplo, à quantidade de jogos, uma titularidade em sequência, alguns gols também marcados em finalizações de longa distância. Ele que surge no tricolor ainda em 2018, após uma excelente copinha, foram 40 jogos naquele mesmo ano. Em 2021 também foi uma boa peça, com 48 aparições, 2 gols e 2 assistências, e acabou sendo emprestado para o Internacional, onde não foi bem
em 2022, somando apenas 28 partidas. Por isso que eu disse, as duas últimas impressões do Lisieiro em Série A, né, aqui no Brasil, não foram boas. Essa de 2022 só jogou 14 vezes pelo Inter, foi titular em apenas 5, e no ano passado também pelo Coritiba, parece que nem jogou por lá, né? Pouca gente acaba lembrando desta discreta passagem. Em 10 jogos pelo Coritiba, foi titular em apenas 8 deles. Não marcou gols ou deu assistências, então acabou sendo uma grande decepção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é um jogador que vem em extrema alta, vamos colocar assim, mas igual eu disse, essa janela de transferências da metade do ano, ela é mais complicada, né? Porque os clubes, eles todos estão querendo contratar, o mercado também, ele acaba ficando um pouco mais difícil, porque tem esse aspecto de os clubes não liberarem para outros da mesma competição. O Goiás, por exemplo, até tem bons destaques aí que poderiam chegar nesta Série B, que seriam reforços titulares. Só que grande parte deles, jogadores, por exemplo, do América, do Sport, sei lá, do Paysandu, que seja um bom destaque, eles já completaram 7, 8 jogos, né? Então não pode se mudar para outros clubes. Vejo sim essa possibilidade do Lisieiro como interessante, jogador também que já foi especulado no Goiás na temporada de 2022, mas naquele momento não avançou para a proposta oficial. Pode deixar a sua opinião também sobre esse jogador, é sim querido pela torcida do São Paulo, já teve bons momentos, esperava-se de ser um jogador até mesmo do futebol europeu, ou seguir, né, na seleção brasileira, acabou não acontecendo, mas acho que ele encontrando um clube aqui no Brasil, onde tem uma maior sequência, chegue para ser titular, recupere a confiança, é um cara que logo está jogando bem na Série A novamente. Pode deixar o seu pitaco a respeito do Lisieiro, avançando essa história eu volto a falar com vocês. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o Matheus Vital, uma outra informação aí do Moche Goiás, que o jogador está no radar alviverde para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Matheus Vital, que tem 26 anos também e tem contrato no Cruzeiro até o final do ano que vem. Uma atualização do Vitor Pimenta, em contato também com o jornalista Samuel Venâncio, que cobre muito bem ao Cruzeiro, é o André Rodrigues do Cruzeiro, né, o Samuel Venâncio. Ele afirmou o seguinte, que não há esse movimento agora para a saída do Matheus Vital do Cruzeiro para chegar no Goiás. Mas é um nome sim que agrada, tá? Acho que isso a gente não tem como negar, até porque o Matheus Vital ele já foi procurado pelo Goiás na metade do ano passado. Nesse ano pelo Cruzeiro perdeu muito espaço, então a tendência é que o Matheus Vital de fato deixe a Raposa. Por quê? A chegada de muitos jogadores nesta região do meio de campo no Clube Mineiro, como por exemplo o Wallace volante, tem o Matheus Pereira um pouco mais avançado, o Matheus Henrique também, um jogador ex-Grêmio, então o Cruzeiro que foi muito bem no mercado de transferências. E tem outra questão, como o Vital já fez 7 jogos pelo Cruzeiro, ele não pode se mudar para outro clube da Série A. Fica assim essa brecha e eu, sendo diretor do Goiás, eu ficaria muito atento em relação a essa história do Matheus Vital. Ele que, como eu disse, tem contrato no Cruzeiro até o final do ano que vem. Pode ser que surja algo, por exemplo, do futebol europeu, não me surpreenderia. Foi procurado pelo Goiás também na temporada de 2022, quando ele estava ainda na Grécia, né, pelo Panathinaikos. Voltou para o Brasil, mas para defender o Corinthians, o Cruzeiro, se eu não estiver enganado, pagou um pouco mais de 5 milhões de reais para contar aí com o Matheus Vital ainda no ano passado. Não é um jogador de muitos gols, confesso para vocês que se fosse para uma Série A, seria no máximo para, disputar titularidade. É um jogador muito irregular, não consegue esta grande sequência de jogos e não é de marcar muitos gols, né? Aquele típico jogador do futebol brasileiro atual, tá? Infelizmente a gente se acostumou com isso. 2 gols, 4 gols, 5 gols na temporada é o máximo que o Matheus Vital consegue fazer e ainda assim é um bom jogador, né? Não é culpa do atleta e sim o futebol, que está numa decadência técnica muito grande. No ano passado, em 40 jogos pelo Cruzeiro, foi bem mais titular do que reserva, marcou só um gol e deu 2 assistências. Nesse ano, são 2 gols em 16 jogos. Acho que o Matheus Vital, que pode jogar aí como meio ofensivo, um ponta direita também, vou deixar para vocês o mapa de movimentação dele, segundo o SofaScore, nesta atual Série A, eu acho que ele poderia render mais como, por exemplo, um segundo volante, tá? Atrás de um camisa 10 ou até mesmo como um falso 9. Uma posição, por exemplo, que eu até acho o Matheus Vital um pouco parecido com o Palácios, onde na ponta, nas beiradas ou como um camisa 10 não é a função dele. Jogando um pouquinho mais recuado, carregando essa bola de frente para o gol, vamos colocar assim, né? Porque o camisa 10 ele precisa jogar de costas. Acho que não é esta uma boa característica do Vital, que tem sim uma boa batida na bola
de média distância. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Vital, que é revelado pelo Vasco, surge muito bem, ali meados de 2017, é negociado com o Corinthians, foi titular em 2018, 2019, acabou perdendo um pouquinho de espaço, mas sempre era um jogador que participava. Foi emprestado para o Panathinaikos, voltou para o Corinthians naquele ano de 2022 e agora está no Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião, até aqui não há essa movimentação, mas não me surpreenderia também se o Goiás procurasse informações do Matheus Vital, que é um nome aí no mercado. O Verdão, que deve sim contratar mais reforços, tá? E precisa disso. Eu, sendo diretor do Goiás, eu contrataria no mínimo mais um jogador de peso, como foi, por exemplo, a chegada do Thiago Galhardo no começo da competição, e as posições também de um meio atacante, de um jogador de beirada, mais um zagueiro, né? Agora chegando com o Reinaldo também, eu acho que dá para suprir isso. Eu vejo isso como essencial. Pode deixar o seu pitaco também, o que você pensa a respeito dessa história. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Bueno Tênis Club no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.